Fala aí, pessoal, beleza? Vamos resolver agora a questão número 40 da prova de 2019 do Colégio Naval. Já vou adiantando, essa questão ela foi anulada, tá? Vamos entender por que ela foi anulada? Vamos ganhar conhecimento com isso. Item A, então na verdade ela fala em relação a alguns conceitos fundamentais em física, assinale a opção correta, tá? É possível somar vetorialmente velocidade e aceleração? Então é possível você somar uma velocidade que é dada em metro por segundo, por exemplo, com uma aceleração que é dada em metro por segundo ao quadrado? Não é possível, você não pode somar grandezas com unidades diferentes, tá? É falsa essa por isso. Letra B, as grandezas físicas intensidade, corrente elétrica e pressão são vetoriais. A intensidade de corrente elétrica, ela é ΔQ dividido por ΔT, variação da corrente dividido pela variação do tempo. ΔQ é uma grandeza escalar, ΔT escalar, então escalar por escalar vai dar escalar. E a pressão, ela é a força dividido pela área. A força vai falar, a força ela é vetorial, só que aqui é o módulo da força, né? Porque quando você tem a pressão, tem uma área aqui. Você está fazendo uma força assim, fazendo um ângulo, né? Só vai ter contribuição para a pressão a força que é aplicada de maneira perpendicular, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus com a área. Logo, o que a gente considera aqui é a força normal, né, e o módulo dela, porque ela sempre tem que valer o que está perpendicular. Por isso que a pressão também vai ser escalar, tá? Não é vetorial. Letra C. Os satélites se mantêm em órbita em torno da Terra. Então a gente tem a Terra e tem a Lua, por exemplo, que é um satélite, né? Que ela está em órbita ao redor da Terra. Porque se encontram além do campo gravitacional da Terra? Não, gente. É justamente como a Lua ela está dentro do campo gravitacional da Terra, a força de atração, né, que no caso é a força de atração gravitacional, que a gente tem o Gzão, Mzinho, dividido pela distância ao quadrado, que vai funcionar como a força centrípeta, né, vai ter papel de resultante centrípeta, que vai fazer a Lua estar em órbita ao redor da Terra. Então é justamente por isso, por estar dentro do campo gravitacional, que vai ter esse efeito. Letra D. A inércia é a força que mantém os corpos em repouso ou em movimento retilíneo uniforme? Inércia não é uma força, inércia é uma propriedade, tá? Então por isso que essa letra D está incorreta. Inércia é a propriedade, né, que faz com que os corpos que estão em repouso, eles tendem a permanecer em repouso se não houver uma força atuando sobre ele, ou o corpo que está em movimento, ele vai se manter em movimento a não ser que tenha uma força, um movimento retilíneo uniforme, a não ser que tenha uma força atuando sobre ele, ok? Então por isso que a letra D está incorreta. A letra E fala o seguinte, a força de atrito que age em um corpo não apresenta sentido contrário ao do movimento do corpo. E aí, essa era a questão a alternativa que no primeiro gabarito, né, antes de ter o gabarito definitivo, no provisório, que foi dada como correta. Porém, a gente sabe que nem sempre que a força, igual ele botou que a força de atrito que age em um corpo não apresenta sentido contrário ao movimento, por isso que ela está falsa, porque ela pode ou não apresentar. Então, a força de atrito que age em um corpo, ela apresenta sentido contrário ao movimento em alguns casos e ela não apresenta em outros. Por isso que essa alternativa também é falsa, tá? Aí você vai falar, mas como que apresenta? Imagina você andando. Por que você consegue andar? É justamente porque você faz uma força no chão para trás e aí a reação do chão vai fazer uma força de atrito no seu pé para frente e você vai andar, tá? Então, nesse caso, a força de atrito, ela está apresentando sentido que não é contrário ao movimento. Então, nesse caso, seria verdadeiro. Porém, quando a gente tem uma caixa e você faz uma força nela, está atuando sobre ela uma força de atrito. Nesse caso, ele apresenta uma força de atrito que é contrária ao movimento do corpo, porque o corpo vai estar indo para frente com velocidade v, e a força de atrito vai estar para trás. Então, dependendo da força de atrito, né, você vai ter situações diferentes. A mesma caso, a gente pode falar da roda de um carro. Quando você tem um carro, essa situação aqui é bem interessante, tá? Imagina que o carro indo nessa direção para frente. A roda da frente é a que tem a tração. Então, a roda da frente ela faz uma força no chão para trás e o chão faz uma força na roda para frente, que é a força de atrito. Porém, a roda de trás, ela gira, a tendência dela é ir para frente, né? Porque ela não tem uma tração, não tem um motor atuando sobre ele. E aí por isso que vai ter uma força de atrito para trás. Então no próprio carro a gente tem as duas situações.
Já num carro com tração, que a gente diz 4x4, quando ele tem tração nas 4 rodas, né, normalmente é uma caminhonete, o que acontece num carro com tração nas 4 rodas? As 4 rodas fazem força no chão para frente. Então, as 4 rodas vão sofrer uma força de atrito para frente, tá vendo? Porque as 4 rodas vão fazer uma força no chão nesse sentido, né? O chão sofre uma força na roda para trás e aí o chão vai empurrar a roda para frente. Por isso que os carros 4x4 eles são melhores para ir na lama, em lugares onde é mais difícil de andar, porque eles vão ter mais, a força de atrito vai estar contribuindo mais ainda para o movimento, beleza? E aí, por isso que então essa questão ela é anulada, beleza, gente? Então, espero que tenha ficado claro aí e até a próxima. Valeu!